Tiago 3, como disse o Gustavo na pregação dele, na hora que já parou o barulho das folhinhas, diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco de água salgada pode dar água doce. Relembrando aqui o contexto da carta de Tiago, plagiando um pouco o Gustavo, que trouxe de forma muito aprofundada o contexto daquilo que eu ouvi. Tiago que escreve aqui é o meu irmão de Jesus, não é o Tiago o apóstolo. E apesar dele ser meu irmão de Jesus, ele se apresenta no capítulo 1, versículo 1, como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A gente já vê uma humildade desse autor, quando ele não se apresenta como irmão de Jesus Cristo, que de fato ele poderia fazê-lo, né? Até como João Batista poderia fazer quando pergunta quem ele não fala que ele é primo de Jesus, né? Eles também reconhecem que o maior vínculo que eles têm na terra, que ele tinha com Cristo, é um vínculo espiritual. Porque certamente Tiago vai lembrar de um episódio, que penso que ele deve estar lá junto com ele, os irmãos deles e Maria, esse autor, e ele chega até aquela casa, e as pessoas dizem: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá te esperando. E Tiago era incrédulo nessa época, mas agora ele deve lembrar disso. E Jesus respondendo lhe disse: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Marcos 3, 34, 35. Então esse Tiago, profundamente humilde, e também sabendo do vínculo em Cristo que ele tinha por meio do sacrifício, e talvez por lembrar também em humildade, quão difícil deve ser para ele, lembrar que ele mesmo rejeitou esse Cristo que é igual ele serve agora, né? Porque a família de Cristo era incrédulo durante os anos de ministério de Jesus. Por isso ele se julga apenas um servo de Cristo. Esse é o autor da carta. O público, como é apresentado lá, no capítulo 1 também, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, é o povo de Israel, os judeus que se converteram ao cristianismo. E esta carta é a primeira carta a ser escrita. Então, a base que ele tem praticamente é o Velho Testamento, e aquilo que se tinha de tradição oral que era circulado. Não tínhamos ainda as cartas de Paulo, tampouco talvez os evangelhos, né? Também não tinha. Estou colando do Gustavo ali, ele está. E que, apesar de irmão de Jesus, a gente tem que lembrar que ele não estava em muitos momentos do evangelho, que Cristo não passou com a sua família, mas passou com os seus discípulos. Por exemplo, o Tiago, filho de Zebedeu, estava com Cristo no Monte da Transfiguração, estava com Cristo no barco, né, como lembramos da musiquinha, Pedro, Tiago e João, no barquinho, no mar da Galileia, e não era esse Tiago que estava no barco, era o outro.
Então, por isso que ele vai se utilizar muito do Velho Testamento e daquilo que ele ouvia, né? Ele também não subiu para Jerusalém com Jesus, não sei se você lembra, mas os irmãos de Jesus, provavelmente Tiago estava entre eles, falou para Jesus que ele deveria subir. E aí, aqui o texto, né? A festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. E disseram-lhe seus irmãos: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procura ser conhecido em público e, contudo, realiza os feitos de oculto. Se faz essas coisas, manifesta ao mundo. Até que são os irmãos de Jesus dizendo, né? E Jesus respondeu: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. O mundo não pode odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, de que suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque meu tempo não está cumprido. Dito essas coisas, Jesus continuou na Galileia. Então esse Tiago, ele conviveu com Jesus e viu o ódio que Jesus recebeu do mundo à sua volta, do seu próprio povo para que ele havia vindo, e ele se afasta de Jesus como incrédulo que ele era, e ele vê o irmão dele ser crucificado e ressurreto ao terceiro dia, mas ser primeiramente açoitado e crucificado, arguido e perseguidos pelos fariseus, o seu irmão de sangue, mas ele não se coloca junto nesse sofrimento com Cristo Jesus pela sua incredulidade, e porque, de fato, ele era um daqueles que, como Cristo anunciou, e João relata em João 3, que as pessoas não se aproximavam de Jesus, porque a luz de Cristo revelava as trevas delas, e isso fazia elas odiarem a Jesus, e esse ódio nós carregamos como povo de Deus, o ódio de ser odiado por ser a luz do Evangelho. E Tiago não viveu isso, ele escapou do vitupério de Cristo enquanto ele estava caminhando com Jesus, mas agora a gente lê nessa carta, que ele vai dizer que aquele que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus, e que de fato ele fala que a amizade é entre o mundo e Deus, e ele vai carregar esse vitupério, essa vergonha e esse ódio, agora com alegria, depois do seu irmão ter sido morto. Esse é o contexto da carta, mas o tema desta carta, desse trecho de Tiago, é algo que ele vai falar em toda a carta, que são os pecados da língua, a difamação, a fofoca. E primeiramente, e na verdade ele começa dizendo também sobre o ensino, né? Ele faz essa transição, né? Que vocês não sejam muitos mestres, e depois ele fala do pecado da língua, né? E por dois motivos eu não deveria estar pregando aqui, né? Primeiro porque eu sou um pregador leigo e justamente ele está dizendo que não deveriam haver muitos mestres na igreja. Então talvez seja um erro à luz desse texto, né? Ter muitas pessoas para ensinar. Mas é claro que o contexto do texto ele está dizendo aqui é no sentido de que ensinar é algo que traria um peso muito grande para as pessoas que ensinam, e que de fato para a igreja primitiva isso era muito sério. E está totalmente linkado ao pecado da fofoca, porque o ofício do mestre, a ferramenta de trabalho do mestre, assim como o do pedreiro é a pá, assim como do mecânico é a chave de roda, o ofício, a ferramenta que o mestre faz, o ofício dele é a língua, que é justamente o pecado que ele traz na sequência. E que de fato a igreja primitiva considerava muito importante o ofício de mestre, e que poderia ser devastador o mau uso da língua pelo mestre. Por isso ele conecta isso. E um segundo motivo, irmãos, é que eu preciso confessar isso diante da igreja, é que por ser uma pessoa que fala muito, e como diz o Provérbios da Bíblia, né, no muito falar não falta transgressão, confesso que é um pecado com o qual eu tenho grande dificuldade, que é o pecado da fofoca, e que estar estudando esse texto foi muito confrontador para mim. E até recordo uma situação que a irmã Simone Quaresma e o pastor Areb estavam aqui, não lembro se os irmãos lembram, na conferência da família, e eles estavam jantando conosco na casa dos meus pais, e uma hora a gente começou a comentar de alguns causos da internet, dos influencers e blogueiros gospel, e aí eu comecei a falar, mas aquela blogueira ela também falou isso, falou aquilo, né? O que você acha disso, Simone? A Simone começou a falar também, aí num dado momento eu botei a mão na cabeça e falei, Simone, você escreveu um livro chamado A Língua é Fogo, sobre a fofoca. Eu estou praticamente conduzindo a fazer fofoca aqui na frente da autora do livro, né? E foi algo até um pouco engraçado, mas que de fato a gente vai ver que à luz da palavra, a fofoca
não é você comentar algo a respeito de alguém, ou para alguém a respeito dele, que é um ponto que eu vou abordar principalmente aqui, mas é de fato a maledicência, difamar e prejudicar a imagem de alguém, que até para a gente discernir as coisas juntos, e eu já vi como casal, né, eu sempre andei muito com pessoas casadas, né, exemplo, lembro quando eu era solteiro, andava muito com o André e a Su, casais que a gente se inspira, e aí eu, às vezes, vi essa questão de algum casal, não, eu não posso contar nem para você, minha esposa, falando, como é que um casal vai tomar uma decisão junto? Não, porque senão eu vou estar fofocando. Então a gente às vezes leva a fofoca para esse extremo, que é nunca comentar sobre nenhuma postura, nenhuma fala, nenhum procedimento de alguém. Isso não é fofoca. Porque a gente vai ver o próprio Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, relatando situações como, por exemplo, quando Paulo repreende Pedro na face, e ele escreve isso numa carta. Ele estaria fofocando à luz desse princípio. Mas que de fato a gente deve sim falar e discernir, né? O pecado da língua relacionado a esse ponto dos mestres, do primeiro versículo, ele é tão grave que Cristo disse em Mateus 23:15, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornam filho do inferno 2 vezes mais que vós. Então o que Cristo está dizendo aqui? Que os mestres, fariseus, que eram pessoas que ensinavam, eles iam longe para fazer um prosélito, fazer um discípulo, ir lá e falar com alguém e ensinar a respeito. Só que a doutrina que eles ensinavam não era verdadeira. Então aquela pessoa estava condenada pelos seus pecados, mas à medida que eles passavam um falso ensino, que gerava nela uma falsa sensação de conversão, eles tornavam ela 2 vezes filho do diabo. Então esse é o cuidado que os mestres devem ter. Por isso que deve ser uma coisa leviana alguém ser ungido como mestre. Um segundo texto que eu não consegui achar referência, é que Cristo fala sobre quando alguém tropeça nessas coisas e ensina um desses pequeninos fazendo pecar, melhor seria que amarrasse a pedra ao pescoço e fosse lançado ao mar. Então, o ensino com a língua, ele é uma bênção, mas ele tem um perigo de devastar, e é um pouco do que eu vou falar isso. Como eu percebi que foi falado bastante a respeito da fofoca, eu estive meditando um pouco, né? E de fato a gente sempre olha para a fofoca e a difamação, como o texto vai tratar aqui, de uma fagulha que põe em fogo uma grande selva, como a gente não deveria ter falado algo que a gente falou. Então algo que eu deveria ter calado e eu não disse. E eu disse, eu não deveria ter dito. Mas meditando nisso, eu cheguei à seguinte conclusão, e até utilizando o texto de Tiago. Quando o pecado da fofoca, ele nasce, alguém deu a luz a ele antes. E a fofoca, ela tem uma mãe que dá luz a ela. E a mãe da fofoca é a covardia. Eu não tive coragem de falar para a pessoa o que eu achei que ela estava errado, para que pudesse ajudá-la. Então o que eu faço? Eu falo para outras pessoas o que ela estava errada. Então, quando eu sou um fofoqueiro, eu sou primeiro um covarde. E também a incredulidade, porque é admirável a gente falar isso como cristão, mas ainda mais de uma confissão de fé reformada, como nós professamos aqui. Olha, eu não falei para fulano porque não ia adiantar, ele não ia me ouvir. Então é mais fácil eu falar para outras pessoas para que elas se voltem contra ele. E eu consiga descredibilizar ele do que eu falar com ele, porque ele não vai mudar. Mas se eu creio, eu olho para a minha história, que precisou, no meu caso, não sei no seu caso, minha mãe falar o evangelho para mim, dezenas, talvez centenas de vezes, até que o Senhor mudasse o meu coração, e certamente, olha, olhando o meu estado de rebelião e de pecado, depois da 20ª vez falando, não faria sentido nenhum ela continuar falando. Mas por que a gente continua falando, mesmo quando a gente acha que a pessoa não vai nos ouvir? Pela fé. Pela fé que uma vez que a luz do evangelho, da verdade, é exposta diante do pecador, não eu, mas o Espírito Santo de Deus pode convencer do pecado. Então, à luz desse texto, a gente precisa entender que a fofoca nasce como uma filha da covardia e da incredulidade.
a falta de clareza e transparente, de obedecer ao mandamento, de falar a verdade uns aos outros em amor. Eu não falo a verdade para você do que eu vi que você procedeu de forma errada, então eu falo de você. E eu me torno alguém que começa essa fagulha acesa. Mas antes dessa fagulha ser acesa, ela nasceu como esta covardia. Eu lembro aqui da pregação do Maurício Andrade, um dos pastores que a gente foi abençoado de estar pregando aqui. E numa noite, acho que na sexta-feira, no congresso que ele veio, ele falou, salvo engano, de 36 textos no Novo Testamento, que fala dessa questão do pastoreio mútuo, que a gente deveria ajudar uns aos outros. E ele, de forma até engraçada, falou, quando eu prego esse assunto, eu chamo as irmãs da igreja de pastoras e pastores. Ele fala, eu preciso que as irmãs sejam pastoras e os irmãos sejam pastores uns dos outros. E a gente traz alguns textos aqui, né? O tão citado, Mateus 18,15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo com ele, entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Gálatas 6,1. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Falando direto com a pessoa. Tiago 5,19, a gente vai chegar nesse texto, na exposição. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, alguém o converter, saber que aquele converte um pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Tiago dizendo que você tem que ir lá e falar a verdade para essa pessoa. Hebreus 3,13, é um texto que eu gosto muito. Tirei do contexto, mas ele começa dizendo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então o endurecimento do pecado na minha vida, na vida do meu irmão Caleb, ocorre na medida que nós estamos nos exortando mutuamente no dia que se chama hoje. À luz desse texto, seria natural que diariamente o irmão Claudemir me ligasse e falasse comigo sobre a minha vida e eu falasse da vida dele. O que é algo extremamente desconfortável, pensando na perspectiva ímpia, porque nós naturalmente, como homens carnais, não queremos que ninguém fale da nossa vida. Mas que a luz do Evangelho, a forma, um dos meios de graça que Deus deu para a santificação do povo de Deus, é essa exortação mútua, que deve ser praticada a cada dia. E há um sentido dessa palavra exortação, a gente usa muito como correção, mas ela tem várias traduções. Essa palavra ela também significa encorajamento. Então até esse livro, que a gente leu na formação ministerial, não lembro, Gustavo, os irmãos vão lembrar, que chama Aconselhando uns aos outros, eu encontrei, estava folheando ele hoje, ele fala justamente disso, 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja, e aí ele fala de falarmos uns aos outros sobre o pecado, sobre encorajamento, sobre sofrimento, seja pessoal e ore, conheça influências decisivas, se aproxime das pessoas, converse sobre o pecado, estabeleça isso. Então é um texto que o livro que a gente até leu aqui como formação ministerial. Tito 2,15, diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Timóteo 4,2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Talvez esse texto de Timóteo e Tito, a gente possa às vezes falar, olha, mas ele está dizendo para um líder da igreja que deveria fazer isso. Mas a gente sempre tem que lembrar que, à medida que isso está na palavra do Senhor, também se aplica a nós como igreja de Deus. E talvez um dos meus favoritos, Provérbios 27, 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Ou leais são as feridas causadas por um amigo, em outra tradução. E os beijos de quem odeia são enganosos, né? Talvez esse texto de alguém que odeia, mas beija, te trouxe a figura a alguém, em alguma cena do Evangelho. Judas beijou Jesus, mas o seu coração estava cheio de ódio. E as feridas causadas por um amigo. Nós estamos acostumados a pensar em feridas causadas por inimigo. Mas eu amo muito esse texto.
porque eu posso dizer que vivi isso algumas vezes desde que o Senhor me salvou, em que irmãos leais me feriram para a minha restauração, para o meu quebrantamento, me exortaram e meu coração foi quebrantado, não caminhou para um endurecimento, e eu sou imensamente grato por isso, e louvo a Deus, e sempre mantenho esses irmãos o mais perto possível. Alguns estão morando hoje a 2.000 quilômetros de distância, mas semanalmente a gente tenta orar, e ter uma conversa de guarda baixa, de expor as fraquezas, de sermos exortados mutuamente. Essa é uma questão muito clara no Evangelho. 1 Coríntios 5,12 vai dizer: pois que direito haveis de julgar os de fora, não julgai vós os de dentro, expulsai dentro de vós o malfeitor, para a igreja lidar com aquilo que estava acontecendo ali. Se alguém não obedecer a nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, para que não tenhas comunicação com ele, para que se envergonhe. Provérbios 15:31, ouvido que atende a repreensão salutar, terá a sua morada entre os lábios, o que rejeita a disciplina menospreza a si mesmo. Efésios 4:15, mas seguindo a verdade e amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, seguindo a verdade, sempre em amor. Talvez um clássico do Velho Testamento, Ezequiel 3, Deus diz assim ao profeta: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar-lhe a vida, esse ímpio morrerá na sua iniquidade, mas do seu sangue demandarei de tua mão. Mas se advertires o ímpio, ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. E no 33 de Ezequiel ele diz: a ti, pois, filho do homem, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirá a palavra e avisará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, se tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, esse ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei eu da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, ele não se converter, do seu caminho morrerá na sua iniquidade, tu, porém, livraste a tua alma. Aqui a gente mistura duas situações, mas no Novo Testamento é muito claro isso a respeito da relação entre os irmãos, mas também a relação entre crente e ímpio, a forma como nós evangelizamos. E talvez isso para nós como reformados é muito claro. A gente talvez veio de uma igreja em que falava: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para você, e você falou: preciso dizer a palavra da verdade, foi assim que eu fui salvo. Pregaram o evangelho, disseram que era um pecador condenado, indo para o inferno, que precisava me arrepender e nascer de novo, que não poderia salvar a mim mesmo. Mas quando a gente começa a caminhar na fé cristã, a gente entende que esse mesmo nível de verdade e sinceridade não é necessário para lidar com os irmãos. E o que acontece na prática? Quando eu deixo de usar a minha língua para edificar uns aos outros em amor, aquele irmão, à luz também desse texto de Ezequiel, ele vai ser talvez mais leniente, mais demorado para perceber o seu caminho de pecado. E isso vai cada vez me incomodar mais. Poxa, aquela postura do Caleb não foi legal. E ele não percebeu, talvez, o Espírito Santo esteja incomodando, mas ele está resistindo. E ele vai piorando cada vez mais. Isso vai me tornando cada vez mais incomodado. Mas ao invés de falar com ele o que eu vou fazer, agora que o Caleb está cada vez pior nesse pecado, eu vou falar para o André, para o Claudemir: você percebeu que o Caleb começou fazendo isso? Olha o que ele está fazendo. Por isso que desobedecer aos mandamentos, esses textos não são sugestões da exortação mútua e do encorajamento mútuo e de uma vida de prestação de contas. A gente vai abrindo portas e escancarando, e a fofoca ela chega como a filha da covardia, riscando o seu fósforo e colocando fogo na grande selva. Claro que a gente precisa ter sabedoria com isso. O pastor R.C. Sproul conta de uma história, não sei se é real ou se é uma anedota, em que 3 pastores estavam, acho que, jogando golfe, e num dado momento, eles estão num momento descontraído, fala para eles: irmãos, tem algo que está incomodando muito o meu coração, eu preciso confessar um pecado para você. Eu não lembro certo qual era o pecado, mas vamos imaginar aqui. Ele fala: eu tenho pregado, tenho pastoreado, mas ninguém sabe, eu luto com a questão da imoralidade sexual e da luxúria no meu coração. Isso tem me incomodado, eu tenho visto coisas imorais, isso tem me entristecido muito.
E os outros pastores, nossa pastor, muito bom você estar compartilhando isso conosco, vamos estar orando por você, e que esse pecado possa ser tratado, e conte conosco. E aí o segundo pastor fala, irmãos, também o pastor disse, eu tenho que confessar para os meus amados pastores aqui, que eu tenho tido uma dificuldade muito grande com a ira, a igreja não sabe, mas eu sou uma pessoa explosiva e irada, eu às vezes xingo pessoas no trânsito, e trato mal pessoas às vezes no dia a dia, poucas pessoas sabem disso. E os outros pastores, nossa pastor, vamos te ajudar com isso é algo muito sério, que bom que você está compartilhando. E o terceiro pastor, ele fica em silêncio. E os dois pastores falam, meu irmão, você tem alguma fraqueza que você gostaria de compartilhar para a gente estar orando junto? E aí ele fala assim, irmãos, eu tenho que confessar que eu tenho uma tremenda dificuldade com a fofoca, eu estou me segurando muito para sair daqui e contar para todo mundo que vocês têm esses dois pecados. E o R6 Pro, ele fala isso a respeito da natureza do pecado e da sabedoria que a gente tem que ter. E esse é o nosso maior medo, de ter uma prestação de contas, e até mesmo com a nossa esposa, eu reluto muitas vezes de não falar dificuldades e pecados, pela forma que ela não vai me enxergar, ou como isso pode ofendê-la, principalmente quando a gente fala de um casal, e que um dos cônjuges tem dificuldade, por exemplo, na pureza dos olhos, você confessar isso para o seu cônjuge é extremamente difícil, porque você enxerga como isso vai ser enxergado, ela pode se sentir ofendida. Mas nessa série de pregações, o R6 Pro traz uma que chama Coram Deu. E Coram Deu é uma expressão que significa estar diante de Deus. E o que isso quer dizer? É que primeiro eu tenho que saber que antes de eu temer o risco de eu confessar uma fraqueza para o Caleb e ele contar para outra pessoa, e essa pessoa pensar algo a respeito de mim e eu ficar ofendido, quem realmente importa de saber o meu pecado, já o viu. E quem foi realmente ofendido pelo meu pecado, já o viu. E não viu quando eu contei para o Caleb, mas viu no exato momento quando eu abracei esse pecado no meu coração, porque esse alguém, ele não viu a minha ação, mas ele viu antes o meu coração, e ele já se sentiu ofendido quando eu nutri esse pecado no meu coração, e essa é a única pessoa que importa que tenhamos uma consciência pura diante dela, e essa pessoa é o nosso Deus Trino, é o Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu para que não vivêssemos mais no pecado, e Ele é o verdadeiro ofendido quando eu continuo vivendo na prática do pecado. Por isso, temer que alguém saiba ou comente os meus pecados, ou que ela se sinta ofendida pelo que eu vou falar, é uma tolice. Por isso que Davi, e essa exposição do Dr. R6 Pro é em cima do Salmo 51, quando ele está escrevendo um salmo de arrependimento depois de ter adulterado com Betseba, trazido essa mulher à força pelo seu poder de rei, de ter assassinado o seu marido Urias, não Uzias, né? Eu sempre confundo, é Urias, né? Por conta do seu desejo pecaminoso, e que ele assassinou não só Urias, mas se você ler, para ele matar Urias, ele manda aqui, né? E olha o grau de vileza que ele ofendeu esse homem. Se os irmãos forem ler, ele escreve uma carta e entrega na mão do próprio Urias. Primeiro que ele tira Urias da guerra, um bom soldado, atrapalhando o seu exército, para que Urias dormisse com Betseba e camuflasse que o filho fosse de Urias e não dele. Urias é tão fiel ao exército que ele não vai para casa, ele fica. Davi tenta embriagar ele, tentando gerar um segundo pecado naquele homem. Esse homem não cede. Ele escreve uma carta e entrega na mão de Urias, para que Urias levasse a Joabe. Nessa carta está escrito o seguinte: Joabe, coloque Urias na parte mais letal da batalha, para que ele morra. Joabe então faz um procedimento militar tolo, que é pegar soldados e colocar na beira de uma muralha, porque nisso você fica sendo fácil alvo das flechas. Mas nesse momento morrem vários soldados, várias mulheres ficaram viúvas ali, vários filhos ficaram órfãos, mas quem morreu entre eles? Urias. Quando Joabe escreve a carta, e Urias é interessante, ele não abre essa carta, ele entrega a sua sentença de morte para que se cumpra sobre ele, porque por lealdade a esse rei. Quando Joabe manda uma carta para falar para Davi o que aconteceu, ele fala: quando Davi falar que for tola a minha manobra, depois que você contar o que aconteceu, que a gente perdeu muitos homens, fale para ele que morreu também Urias. E o mensageiro faz exatamente isso, conta isso,
E aí Joabe vai dizer, Davi na verdade vai dizer, que até ele sabia que uma mulher havia matado, acho que um rei, jogando uma pedra por estar perto da muralha, que era uma tolice muito grande. Mas quando o mensageiro fala, mas também morreu Urias, Davi fala assim, diga para Joabe não se culpar, que a espada devora tanto a um quanto ao outro, mas nós iremos vencer. Quer dizer, foi uma pena, né? Uma fatalidade, foi um desastre, que Deus, ele chega a usar o nome de Deus, que Deus permitiu essa pequena derrota, e infelizmente perdemos alguns soldados, quando na verdade aquele sangue daqueles homens estava nas mãos de Davi. Mas quando Davi escreve o Salmo 51, ele vai dizer, contra ti somente pequei. E Davi, ele rasga o seu coração no Salmo 51, porque ele sabe que o ofendido é Deus. Ele fica prostrado no chão durante 7 dias, quando Absalão vai tirar ele do reino, ele vai receber a sentença daquilo que é a disciplina de Deus sobre ele, e Simei começa a maldizer Davi, conforme a gente está falando desse texto, de maledicência. Joabe fala, acho que não foi Joabe, foi um dos 3 dos valentes de Davi, posso matá-lo, pegar a espada e matá-lo? Davi fala, não, talvez seja da parte do Senhor essa maledicência que eu estou recebendo. E era uma mentira que ele estava dizendo, ele estava falando que Davi estava sendo expulso e sofrendo isso por ter tirado Saul, que Simei estava dizendo. Mas Davi fala, ainda que não seja verdade, não me importa o que vão falar de mim, porque quem eu realmente ofendi com tudo isso, é aquele que me tirou lá das ovelhas, é aquele que me livrou do urso e do leão, aquele que me livrou de Golias e me trouxe até aqui. Por isso que a covardia é uma tolice, porque ela é fruto de um medo do que os homens vão pensar, quando na verdade, como filhos de Deus, o que Paulo vai dizer em Coríntios e os irmãos estavam até elogiando Paulo pelo contexto, dizendo que eles tinham como predileto. Ele fala, eu mesmo a ninguém julgo, pois chegará, eu nem mesmo me julgo, porque chegará o dia que ele julgará as intenções dos corações. Por isso, quando Paulo queria trazer uma verdade, ele não trazia ninguém de testemunha. Paulo tinha muitas testemunhas, ele fala, tenho como testemunha Barnabé, tenho como testemunho Silas, tenho como testemunha não. Quando Paulo quer trazer uma testemunha, para dizer que aquilo que ele estava dizendo era realmente verdade, ele fala, Deus é minha testemunha. Versículos 3 e 4, versículo 1 fala da questão de mestres, 2 fala sobre tropeçar em muitas coisas, e esse é de fato o motivo que a gente não deve também ser lento para confessar os nossos pecados, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mas o 3 e 4, antes do fogo, ele traz uma linguagem interessante. Se pomos freios na boca dos cavalos, eles obedecem, e dirigimos o corpo inteiro. E os navios são grandes e batidos de rijos ventos, mas um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. E aqui, não é uma coisa ruim, é a língua sendo marcada pelo grande poder que ela tem, daquilo que ela pode gerar de consequência. Está dizendo, grandes ventos não mudam o trecho do navio, ele vai firme, mas um pequenino leme, ele consegue levar o navio para o seu destino. Isso não é uma coisa ruim. E também a forma como a gente consegue domar um cavalo é muito pesado, muito forte, um cavalo chega a pesar 1000 quilos, uma raça inglesa lá, é isso, Caleb, tem cavalo? Não? E aí você põe um arreio nele, arreio? Que vai na boca? Você põe um arreio nele, freio, né? O arreio com freio, e por uma questão da língua do cavalo, você consegue conduzi-lo para onde quer. E se a gente olhar, é exatamente a língua, a forma como Deus escolheu trazer essa grande mudança na vida de sua igreja, e que eu e você podemos desfrutar disso. Você pode olhar, por exemplo, como esse pequenino leme, o impacto que ele gerou no Império Romano, quando Paulo conversava com o governador Félix. Se você olhar Atos 24, 25, deixa eu deixar aberto aqui, eu não deixei copiado aqui, peço perdão para os irmãos. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado. Então aqui Paulo está perante Félix. Quem é Félix? É um ex-escravo que se tornou governador dentro do Império Romano, que governou durante 8 anos. O historiador romano Tácito disse que Félix ocupava o ofício de um rei,
mas tinha a mente de um escravo, saturado de crueldade e luxúria. Este homem era um navio de crueldade e luxúria, caminhando num caminho de perversidade, de poder, fazendo o que ele queria. Mas pela palavra, Paulo, um prisioneiro, sem nenhum exército, deixou este homem amedrontado. Não sei pela história da igreja, mas imagina se esse homem se converte, o impacto que isso teria tido. Por uma coisa que ele fez com o quê? Com o dinheiro de Paulo? Com o exército de Paulo? Com a língua de Paulo. Também diante do rei Agripa, em Atos 26, 28. É alguém que está acima do cargo de governador. Vai dizer assim: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Quem era Herodes Agripa II? Filho de Agripa I, seu pai, havia martirizado Tiago, filho de Zebedeu, e teria feito o mesmo com Pedro se pudesse. Bisneto de Herodes o Grande. Agripa II, esse, né? Favorecido por Nero com a expansão do seu domínio, ocupava ali um cargo no norte da Palestina. E ele era casado com a sua irmã Berenice, casamento incestuoso, a filha mais velha de Agripa I. Um navio de crueldade, um cavalo de perversidade. Ele quase se torna um cristão. Paulo, com a sua língua, conseguiu dar uma guinada neste cavalo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, a gente frequentemente se esquece, mas o seu ministério não foi um ministério de sinais e maravilhas, mas ele veio como, o que foi que Maria falou para ele quando ele ressuscitou? Rabi, mestre. Jesus foi o grande mestre. E é o momento que ele está no monte orando, ele desce, todas as pessoas, e tinha uma multidão esperando para ser curada. E o Porsche fala algo interessante, né? Uma multidão esperando para ser curada, não é uma fila ordeira de pessoas, se der pode curar, tudo bem. Você andou 200, 300 quilômetros com um filho cego no colo, e está esperando para ser curado, e Jesus vem do seu momento de oração, e ele fala: eu vou embora, ensinar em outros lugares, porque foi para isso que eu vim. Porque Jesus sabia que a forma como Deus escolheu revirar o mundo de ponta cabeça e salvar o seu povo, não foi pelos milagres e sinais, não foi pelo poder, pela persuasão, pela sabedoria do homem, mas pelo evangelho pregado pela língua. Não foi também pela boca que Cristo disse: Lázaro, venha para fora. Com a língua dele ele falou algo, e o coração daquele homem começou a bater, as células mortas reviveram, os vermes foram tirados, ele foi sair da sepultura vivo. Também pela palavra, que minha letra aqui ficou feia, essas anotações finais. Pela palavra Deus criou o mundo, ele chamou a existência. Tem um versículo, Marcos Eblin sempre fala, que ele falou e tudo veio a existir. Cristo perdoou pela palavra. Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Pela palavra, Cristo disse: está consumado. Tem até um louvor que eu cantava ontem com os familiares numa comunhão, num churrasco, que fala: morreu na cruz sem nada falar. E é mentira, Cristo falou na cruz. Cristo falou 7 palavras na cruz, que edificam a sua igreja até hoje. Com a boca nós professamos a fé em Cristo. Com a boca nós cantamos o primeiro louvor quando nascemos de novo. Com a boca nós fomos evangelizados e somos evangelizados. Com a boca, 120 pessoas no Pentecoste transformaram o mundo. Com a boca, Pedro pregou um sermão. Um homem iletrado, um pescador de baixa escolaridade, e 3.000 pessoas se converteram. Você consegue imaginar um poder como esse? 3.000 homens que iam chegar em casa, e em vez de adorar os seus ídolos, iam quebrar e jogar fora. Que em vez de chegar bêbados e agredir as suas esposas, agora eles chegam, abraçam e beijam. Não há força como essa. Um pequeno leme que vira um grande navio. Cristo disse: as minhas palavras são espírito e vida. O milagre de Cristo ressuscitar Lázaro fez que ele morresse de novo. Mas o evangelho que Cristo pregou para Lázaro fez que ele se tornasse um filho de Deus. E Lázaro vive para todo o sempre. É claro que um crente que fala a palavra,
e nós devemos falar, também vai dar frutos em ação. Eu estou dando ênfase, porque a ênfase que o texto dá é do poder que a língua tem. Mas o pastor Rodrigo pregou isso no último domingo, eu estive escutando, então eu sei que os irmãos estão bem claros disso, mas o texto dizia, né? Você não pode dizer para o seu irmão, vá em paz, se aqueça e se alimente até satisfazer-se, de que nada adianta. A gente não deve só falar, a gente deve sempre agir, mas a grande força que Deus escolhe para mover é a palavra. Você pode fazer a obra, usar as suas mãos, cuidar, presentear. Você pode usar suas pernas, indo e vindo para a casa das pessoas, levando doações e as ofertas. Pode usar seus braços para carregar alguém enfermo no colo, mas nada disso vai transformar essa pessoa, até que da sua boca ela escute o Evangelho de Jesus Cristo. É muito tentador a gente usar as obras como principal outdoor do Evangelho. Eu já fiquei encantado, no início da minha conversão, uma das coisas que Deus me livrou foi de ter veredado pela Missão na íntegra, né? E eu lembro que um dos líderes desse movimento, o pastor Paulo Capelletti, estava pregando um retiro, e ele contou o trabalho missionário que estava fazendo na favela, que sem falar nada, eles viam uma família necessitada, construiu uma casa para aquela família, e aí deram uma geladeira para aquela família e tudo pronto, entregaram a chave da casa para esse cara, e esse cara depois procurou eles para saber de Jesus, porque ele falou assim, eu fui abrir minha geladeira e falei, eu só tenho essa geladeira, porque alguém que ama Jesus me deu. Eu fui deitar na minha cama, eu só tenho essa cama porque alguém que ama Jesus me deu. Eu só tenho essa casa porque alguém que me deu a casa, ama Jesus me deu. E eu fiquei encantado com isso. Eu falei, cara, é isso, é viver a repartição, distribuição de renda, é dar o dinheiro para os outros, é isso que vai mudar o mundo, mas não é. Não é, porque a multidão que recebeu o pão multiplicado, no outro dia estava gritando, crucifica-o, porque as ações sociais e as obras não têm poder nenhum perto do que a língua pode fazer. É pela palavra que Deus se relacionou e se relaciona com o homem. É pela palavra que temos a revelação especial de Deus. Foi pela palavra que Jesus Cristo salvou pecadores, quando Ele disse, está perdoado. A palavra deve ser usada dessa forma, não com covardia, mas com coragem. Como eu disse, Paulo exortou Pedro e trouxe ele para uma ortodoxia bíblica. E Jesus, o maior exemplo de todos, ele apunhalou a consciência adormecida, endurecida dos fariseus, ao ponto de quererem matá-lo, pela palavra. Ele não bateu, não pegou o dinheiro deles, o que ele falava, em amor, porque ele é amor, ele não falava em ódio, mas lançava naqueles homens um desejo de matá-lo. Por isso que é muito fácil sermos covardes e irmos para a fofoca, porque a gente não quer ser odiado, mas a gente tem que pensar nos frutos disso, que enquanto aqueles fariseus queriam odiá-lo, teve um Nicodemos que procurou ele de noite, que queria saber mais sobre ele, que defendeu ele em público, e que também pediu o seu corpo, e foi, quando José de Arimateia pediu o seu corpo, levou mirra Zeloé, que José de Arimateia, que era um membro do Sinédrio, que estava condenando a Jesus, foi lá cuidar do corpo de Jesus. É pela palavra que Jesus disse para Pedro, vocês já estão purificados pela palavra. Lembra quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e aí Pedro fala, não, você não vai lavar meu pé. E Jesus fala, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, lava o corpo todo. Jesus fala, não, você já está limpo, Pedro, pela palavra que eu vos tenho dito. E em João 7, eu achei que tinha trazido esse texto, eu trouxe. Quando os guardas enviaram, os sacerdotes fariseus enviaram os guardas para poder prender Jesus, diz assim, voltaram pois os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxeste? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como Jesus. O que deixava as pessoas atônitas em Cristo era a forma como ele falava. Replicaram os fariseus, será que também foram vocês enganados? Por acaso creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Esta plebe é maldita e nada sabe da lei. Mas Nicodemos, um deles, que anteriormente fora ter com Jesus, disse, a causa da nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, saber o que ele fez?
E eles responderam: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta algum. Então, pela palavra, Nicodemos defendeu Jesus aqui. E pela palavra, guardas que foram para o prender, simplesmente não conseguiram. Pelo que Cristo estava falando, é a forma como ele falava. Só me achar aqui. Jesus, o exemplo maior, ele falava o que precisava ser dito, ele falava o que devia falar quando devia falar, e não falava o que não devia falar quando não devia falar. Parece algo muito simples, eu vou repetir, mas é a diferença da covardia e da fofoca. Jesus falava o que deveria falar quando devia falar, e por isso, ele não falava o que não devia falar quando não devia falar. Quando a ovelha muda, quando interrogado por Pilatos, ele se calou, porque era hora dele ficar em silêncio, ele já tinha dito tudo. Além disso, a gente precisa lembrar que para que a nossa língua não tenha fofoca, mas tenha esse evangelho que muda as pessoas à nossa volta, que muda a gente, que muda o nosso cônjuge, que muda o nosso filho, a gente tem que lembrar o que Jesus disse, que a boca fala do que está cheio o coração. E que o nosso coração vai estar cheio daquilo que é o nosso tesouro. Que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Por isso que não é uma forma de tentar lutar com a questão da fofoca, botando a mão na boca. Mas é botando a mão no coração. Que quando eu coloco a mão no meu coração, e levo diante do Senhor em arrependimento, é que a minha boca vai começar a falar aquilo que é verdadeiro. E Cristo falou, lembra da discussão eu sempre falo desse texto, que a Rebeca briga muito para eu lavar mais as mãos, e lavar a mão das crianças antes de comer, né? E aí eu sempre lembro, mulher, não é o comer sem lavar as mãos que contamina o homem, mas é o que vem da boca do homem, que vem de dentro do homem, que é do coração do homem, que vem toda a maledicência, tudo aí. Cristo está dizendo que a sua boca vai sair algo que vai ferir e matar, e isso vem do seu coração. Como eu disse, foi pelo Evangelho pregado a mim que eu fui salvo. Pessoas que olharam para mim, não viram perspectiva nenhuma de que eu me arrependesse, mas falaram o Evangelho. Não foi uma obra social que me mudou, foi a pregação do Evangelho. No meu caso, dos meus pais, não sei quem te evangelizou, mas certamente falou muitas vezes. Esse é um uso poderoso da língua, e que além de falar com as pessoas, a língua também deve ser usada nesse sentido, para a oração. Nesse sentido de eu não ser um covarde, para não ser um fofoqueiro, eu preciso primeiro fazer isso, oração. Eu não devo falar com alguém se antes eu não falei de alguém para Deus. Essa é uma frase que um amigo caminhava na minha conversão ali, um dia ele me disse, eu nunca esqueci disso. A gente no primeiro amor se faz umas metas difíceis, mas ele falou para mim assim, Daniel falou para mim, Hudson, eu estou com uma meta que é o seguinte, no fim do dia eu quero ter mais falado com Deus do que com os homens. É impossível, porque eu falo 50 mil palavras por dia, eu sou um tagarela, né? Vou ter que orar umas 15 horas por dia. Mas sim, eu preciso primeiro falar para Deus, antes de querer falar com os meus irmãos. Isso não só para a salvação, mas para a santificação, como eu disse. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. É extremamente tentador manter perto da gente aqueles que nos beijam e afastar aqueles que nos ferem. Mas não é o que um cristão vai fazer. Talvez eu e você não crescemos tanto na fé como deveríamos, porque a gente pausou aquele sermão que a gente estava ouvindo, que estava falando bem no ponto do que eu estava errado. Aí eu preferi um outro sermão, de um pastor que é mais alinhado comigo, e fala algo que eu gosto. Talvez por isso a gente ainda não cresceu como deveria. Uma das conversas mais amorosas que eu tive na minha vida, foi no ano de 2018, que mais impactou minha vida. Foi um pastor amigo meu, que nitidamente tinha orado muito para falar aquilo, ele já estava me acompanhando, eu já como convertido, mas em um momento de trevas, de pecado, de endurecimento, como pode acontecer com um cristão, como foi pregado no último domingo, em que ele simplesmente disse com toda ternura e amor, Hudson, você precisa morrer. Esse Hudson que você é hoje, que faz tudo, que dá conta de tudo, que é super, ele precisa morrer. É por isso que você se enveredou nesses pecados, porque você acredita em você, você precisa morrer. Não é uma coisa muito bonita que a gente fala para um amigo, mas meus irmãos, aquilo sacudiu uma consciência endurecida do pecado que eu estava, que eu guardo isso com muito amor, e eu mantenho eles perto.
Aplicação final. O dever de usar a língua biblicamente e o pecado da covardia. Apocalipse 21:8 vai dizer: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros e mentirosos, o seu lugar será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Covardia e mentira, 2 pecados da língua estão aqui. O próprio Senhor Jesus disse em Marcos 8: aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Marcos 10, 32, 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, confissão com a boca, também eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai. E 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Meus irmãos, o que o Tiago traz aqui nesse texto, eu sei que eu puxei para um ponto da fofoca, que não é frequentemente, que eu sei que vai ser tratado muito durante a carta, e é algo que eu fiz em oração, crendo ser algo que Deus me conduziu a isso. Mas voltando ao texto, o que Tiago demanda, que ele vai dizer lá no capítulo 5, de você chamar alguém à verdade, arrependimento, vai nos livrar de ir por esse caminho, de ser uma língua que se torna um mundo de iniquidade, uma língua que põe em chamas todo o seu corpo, pelas chamas do inferno. Versículo 7. Pois toda espécie de feres, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Uma vez que você não edificou essa língua para isso, é isso que ela se torna. Ela pode se tornar um leme que vai levar um navio para um bom destino, que vai levar um cavalo para um bom destino, mas ela pode se tornar uma língua que vai ser um veneno mortífero, que vai levar esse navio para um abismo. Lembra daqueles desenhos que tem que vai numa cachoeira e cai e morre todo mundo? O que levou ele para aquele caminho? Um pequenino leme. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Pode a figueira produzir azeitonas ou videiras ou figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quando a gente se volta para a covardia e abraça a fofoca, a gente se torna uma pessoa falsa, um hipócrita, um mentiroso. A tal ponto, eu não sei se já conviveu com alguém assim, um ímpio, claramente, que essa pessoa, ela já mente sabendo que todo mundo sabendo que ela está mentindo, mas ela continua mentindo, que é simplesmente aquilo que ela se tornou. A língua dela já se tornou puro veneno mortífero, para difamar e elogiar, para amaldiçoar e bendizer. Eu encerro com um exemplo que muito me marcou, e nesses tempos, desde que o Caleb me deu esse texto para eu pregar, eu conversava com um colega católico, e a gente comentava sobre a morte de Charlie Kirk. Eu não conhecia, ele foi morto 10 de setembro, com um tiro no pescoço enquanto falava em um evento numa universidade dos Estados Unidos. Era um cristão em um país cristão, onde a fé cristã é liberada. Ele não foi morto na Coreia do Norte, na Nigéria, onde nossos irmãos estão sendo dizimados. Inclusive as mídias ocultam isso, você não sabe, né? Irmãos nossos estão sendo massacrados e dizimados na Nigéria. Nenhum jornal deve estar vendo isso. Eu não vejo muitos jornais hoje, mas pelo que o pastor Frank Ferreira postou, ninguém está falando disso. Isso é demoníaco. O que essas mídias fazem de calar a língua delas, quando deveriam falar e anunciar o mal, é diabólico. É a covardia que está aqui em Apocalipse 28. Não é pouca coisa, não. Não é coisa pequena. Eles só não divulgaram o que está acontecendo. É diabólico. Mas esse homem, não, ele não foi morto nesse contexto, mas em um país livre. E eu preciso alertar os irmãos, tem um custo não ser covarde. Talvez você não goste do Charlie Kirk pelo viés político dele, mas eu vou trazer um exemplo da Bíblia. Marcos 6, porque mesmo Herodes mandara prender a João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodias, sua mulher, mulher de Felipe, seu irmão, visto que Herodes a tomara por esposa. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão.
João não negociou a visão bíblica dele de casamento. Ele não falou isso numa grande expectativa de que tinha um cenário favorável. Herodes não era um irmão em Cristo pedindo conselho. Mas ele tinha um compromisso com a verdade. E teve um custo. Herodias então o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo, santo, e o guardava. E quando o ouvia, ficava perplexo. E ainda assim gostava de continuar ouvindo, gostava de ouvi-lo. Chegado, porém, um dia oportuno, em que Herodes, no aniversário do seu nascimento, deu um banquete aos seus maiorais, aos comandantes militares, aos principais da Galileia. Entrou a filha da própria Herodias e dançou, agradou Herodes, os convidados. E disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, eu te darei. E lhe jurou: o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Saindo ela, perguntou à mãe: que pedirei? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente à presença do rei, pediu, dizendo: quero que imediatamente me des um prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos convidados não quis negar-lhe. E enviando logo um executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Há várias coisas nesse texto que eu daria outro sermão, mas Herodes era alguém que temia João e o amava, que gostava de ouvi-lo e ficava perplexo. Gente, quem era João? Ele não tinha nenhum título acadêmico, ele era alguém do deserto, ele nem fazia sinais e maravilhas. Quantos milagres João Batista fez? Nada. Mas o que ele falava encantou aquele homem, não confesso como cristão, mas que o admirava e o guardava. Ele era guardado por Herodes, um governador ímpio do Império Pagão Romano, pelo que ele falava. E esse homem o temia. E ser alguém que fala a verdade, que usa a língua bem, vai te levar a isso. Você talvez alcance lugares que você não vai alcançar como o covarde. Sendo prático, no seu trabalho, na sua vida, se você tiver coragem de falar o que deve ser dito e apontar em amor e humildade o que está errado, você tem uma grande oportunidade aí. Mas por outro lado, em algum momento, a sua cabeça pode estar numa bandeja de prata. Hudson, como eu faço para não ter mais essa língua que põe fogo, destrói tudo e vai para o inferno? Não ter uma língua covarde, mas sim ter uma língua que vira um navio para onde deveria. Uma língua tão pequenina como a minha, mas que pode trazer grandes impactos na minha família, no meu trabalho, no meu bairro. O título do sermão é A Língua do Morto, como eu passei para o Caleb que ele me perguntou. Eu preciso estar morto para mim mesmo. Eu preciso ser como Jesus, que teve a língua mais gloriosa e poderosa que falou na terra, que só falava aquilo que o Pai lhe mandava falar. Eu de mim mesmo nada falava. Ele esvaziou-se a si mesmo e se anulou. Ele morreu para si mesmo para viver para o Pai. Quer ter uma língua abençoada? Você tem que morrer. Se você for um morto, a sua língua poderá ser grandemente útil. Estar morto para si, vazio de si mesmo. Para você ser um vaso útil. Eu gosto dessa imagem do vaso, porque Paulo fala que se alguém se purifica dessas coisas, se torna um vaso útil. E numa casa existem vasos para várias utilidades. Tem vaso de barro, vaso de ouro, mas um vaso para ser utilizado, para você usar um balde, né? As irmãs donas de casa, os homens também, que eu sei que como o Caleb ajudam e sabem usar um balde, né? O que ele precisa estar para você utilizar ele? Precisa ser de ouro? Não, ele só precisa estar vazio. Se ele está vazio, você consegue usá-lo. Se tiver um balde cheio de terra, ou um balde cheio de ouro, você consegue usar ele para transportar outra coisa? Não, ele já está cheio. Mas à medida que ele está vazio, à medida que você está vazio e morto, Deus derrama o tesouro do Evangelho sobre você. Ele derrama a água viva do Espírito Santo de Deus. E isso transborda de você pela sua língua, como um rio de água viva. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Um missionário que eu admiro muito, George Miller, quando já idoso, George Miller, ele leu a Bíblia 200 vezes, 100 vezes de joelho, fez todos aqueles orfanatos,
foi um pregador itinerante pelo mundo e quando alguém entrevista ele, pergunta: qual é o grande segredo do grande George Miller? E George Miller fala: o segredo de George Miller é que George Miller morreu há muito tempo atrás. Vamos orar? Pai santo e bendito, quão temível, Senhor, a Deus, é pensar que toda a nossa vida está diante do Senhor. E como o pastor Antônio Mendes disse, que um dia daremos conta, ó Deus, como está na Tua palavra, de cada palavra dita da nossa boca. E quantas vezes, ó Deus, nossa boca tem sido, como lemos nesse texto, um veneno mortífero, ó Deus. Uma boca, ó Deus, que maldiçoa alguém, ou faz maledicência de alguém. E Deus, isso ofende ao Senhor, porque o Senhor nos salvou para não vivermos mais no pecado. E o Senhor nos deu esse órgão, essa língua, Deus, para que possamos adorar e glorificar e bendizer ao Senhor, ó Deus, para todos sempre, ó Deus. E para proclamar o Evangelho, ó Deus, às pessoas à nossa volta. Quão terrível é pegar esse órgão que o Senhor nos deu, que tem essa capacidade, ó Deus, de pronunciar algo tão glorioso como o Teu Evangelho, que pode virar grandes navios, Senhor, e usar, ó Deus, para a destruição. Um dia, ó Deus, nós estaremos diante do Senhor, e com esta língua o adoraremos e bendiremos ao Senhor para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Mas pedimos perdão, ó Deus, peço perdão, Senhor, porque muitas vezes tenho sido covarde, ó Deus, em não usar a Tua língua, ó Deus, por medo do que os homens vão pensar, ao invés de pensar plenamente o que o Senhor vai dizer. Como a irmã Rose bem disse hoje, pensando no que é mais cômodo, confortável ou melhor para mim e os meus amigos ou para a nossa igreja, ao invés de pensar, ó Deus, que somos salvos e feitos para que o Seu nome seja temido entre as nações, Senhor, para que o Senhor seja glorificado e exaltado, ó Deus, e não, Senhor, para que as coisas sejam fáceis e confortáveis para nós, Senhor. Mortifica o Teu povo, ó Deus. Se o Teu Espírito mortificar a nossa carne, esta é uma obra que o Senhor pode fazer. Mata-nos, ó Deus, para que o Senhor viva em mim, porque se estamos crucificados com Cristo, então a vida que agora viveremos será, ó Deus, na fé do Cristo Jesus, do Cristo vivo, e nossa língua não será, ó Deus, para maldizer, para manipular, para mentir ou para enganar, mas será uma língua para amar e pregar o Evangelho, ainda que isso custe a nossa vida, ó Deus. Louvado seja o Senhor. E oro também por estes nossos irmãos, ó Deus, que estão agora, talvez um jovem como eu, com uma esposa e 2 filhos, que está talvez, ó Deus, numa prisão, ou sendo sepultado, ou enterrando dos seus filhos, na Nigéria, ó Deus, em outros países, porque não calaram a sua boca, e não foram covardes, ó Deus, de estar diante de uma igreja estatal, de um meio evangelho, de um evangelho que não pode falar mal do governo ou isso, aquilo, como o pastor Taylor vive na Venezuela hoje, ó Deus. Fortalece esses irmãos, ó Deus, que eles não enfraqueçam, mas que corajosamente, ó Deus, custe o que custar, Senhor, proclamem o Evangelho de Cristo Jesus e a verdade em amor. Que tudo isso possamos fazer em amor a Deus, não no sentimento de superioridade, não no sentimento de desprezo ao próximo, mas em amor falar a verdade, ó Deus. Mas jamais o amor sem a verdade, Senhor. É o que eu oro a Ti, Senhor, e peço por esta amada igreja, Senhor, que o Senhor concedeu a mim e a minha família amar por todos esses anos. É o que eu clamo a Ti em Cristo Jesus. Amém.